Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula e a aula de hoje vai ser técnicas de substituição. A substituição simples, tá? Esse vídeo é a primeira parte envolvendo as técnicas de substituição nas integrais, ok? Então, na aula passada, vimos lá um exemplo que a gente tinha um produto e que você tinha uma variável, duas variáveis de x, né, multiplicando, e a integral não seria direta, não seria imediata. Teria que fazer alguma coisa ali. Pois bem, então, aquilo, se vocês fizessem a derivada daquele cara, com certeza iria cair na regra da cadeia, não é? Ou na regra do produto. Mas vocês sabem que aquela função composta da aula passada, deixa eu pegar ela aqui. Aqui, ó. Esquecendo esse cara aqui, né? Vamos esquecer por enquanto esse produto. Eu estou mais preocupado com a derivada do cosseno, né? Que seria esse cara aqui, que é uma função composta. Então, mesmo se eu não tivesse 6x, se eu tivesse só o cosseno de 3x ao quadrado, pô, eu estou com uma função composta. É isso que está me atrapalhando. Então, a integral, eu já sei que também não vai ser direto. Se a derivada dele, já saberia que não ia direto. Então, vamos focar primeiro na regra da cadeia, né? Que é baseado na regra da cadeia das derivadas. Na integral, a gente fala que é substituição simples. Tá? Simples, o nome já diz que é simples. Então, relembrando lá a função composta, né? A função composta, uma função dentro da outra. Isso eu já tinha comentado nas derivadas, então quem não viu, assiste lá a aula. Derivada dele está aqui, né? E quando eu for transformar na integral, eu digo que o que está dentro da função composta eu chamo de u. E a derivada dele tem que estar na integral. Tá? Então, isso é para ficar claro, para não ter dúvidas quando a gente for avançar, porque o negócio, mesmo sendo substituição simples, acaba complicando na hora de você enxergar que é uma substituição simples. Né? Eu estou falando a primeira, a parte 1. Tem ainda a substituição por partes, substituição trigonométrica, tem frações parciais, então tem milhões de integrais que vocês vão olhar e vocês vão bater o olho e tem que saber por qual você vai fazer. Né? Então, a substituição simples é o mais simples de resolver. Vocês vão ver daqui a pouco, quando começar as outras aulas, que eu vou mostrar a substituição por partes, vocês vão ver que vai dar um trabalho. Trigonométrica mais ainda. E aí a simples, vocês vão ver que é a mais rápida e mais fácil de resolver. Porém, tem que saber enxergar. Né? Então, tá lá. Eu chamo dentro da função, a função composta de u, tem que ter o du na integral para poder substituir. Tá? Então, vamos lá. Tá aqui, né? Só para deixar mais claro, eu chamei u de g de x. Se eu derivo ele em relação a x, né? Estou derivando esse cara em relação a alguma coisa. Né? E quem é essa variável que eu estou trabalhando? É o x. Então, por isso que eu derivei u em relação a x. Aí tá lá, ó. Derivei esse cara, ficou g' aqui. Como eu quero du, o que eu faço? Dx está dividindo, jogo para o outro lado, multiplicando. Então, du é igual a g' de x dx. Então, g' de x dx, que estava lá na integral, eu vou chamar de du. Tá bom? Então, a gente só vai fixar mesmo se fizer exercício. Então, primeiro exemplo, tá lá 6x cosseno de 3x ao quadrado, que foi o exemplo da aula passada. Como é que a gente vai resolver isso? É fazendo aquela mesma estrutura daqui de cima, tá? Então, chama alguém de u e você faça a derivada dele em relação a x, tá? Então, lembra lá, ó, dentro da função composta que é o u. Então, tá lá, ó, aqui, ó, u.
eu vou chamar quem? Esse cara aqui, 3x ao quadrado. Tá? Deriva 3x ao quadrado em relação a x. Vai dar 3 vezes 2, 6. Certo? Mas eu quero du. Du 6x dx. Olha que coincidência. 6x dx, 6x dx. Tá lá. Provando a vocês o quê? Que o du é obrigatório estar na integral para fazer a substituição simples. Ok? Então, para ficar claro. Tá lá. Achei o 6x dx, substitui lá. 6x dx. Então, agora vai ocorrer o quê? A mudança de variável. Tá? Eu vou estar simplificando aquela integral, porque essa integral não consigo resolver direto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar a variável dele. Estou trocando a variável x pela variável u. E aí eu vou reduzir essa integração para ela ficar simples, bem simples mesmo, praticamente imediata. E aí eu vou lá e integro, depois eu retorno a variável x, ok? Vai ficar integral, o cosseno continua sendo cosseno, não mudou. Porém, o que está dentro dele eu vou chamar agora de u. Tá lá. E o 6x dx, vou chamar de quem? Du. Então, ó, notem o seguinte, ó, reduzir esse cara, ó, tá praticamente uma integral imediata, né, que a gente já resolveu esse cara. A integral de cosseno, seno. Então, seno, eu estou na variável u, então é seno de u, tá bom? Mais a constante c. Acabei aqui o exercício? Não. Eu não estou querendo saber a variável u, eu quero saber a variável x. É o meu problema inicial. O que você faz agora? Volta, então, a variável x. Quem é o valor de u? Não é 3x ao quadrado? Então, bota aqui 3x ao quadrado e no final coloca mais c. Tá bom? Mas será que esse resultado aqui que eu fiz está certo? Vamos ver. Se eu derivar, então, esse cara, seno de 3x ao quadrado mais c. Vamos derivar esse cara aí, baseado na regra da cadeia, para ver se vai dar esse valor aqui. Na regra da cadeia, o que a gente tinha lá? Como eu estou trabalhando com seno de x, vou botar seno de u. Se eu derivo esse cara, vai dar cosseno de u vezes u', certo? Ainda tem aquele fator da multiplicar pela derivada de dentro no final. Então, retornando aqui. Derivada do seno, cosseno. Então, cosseno de 3x ao quadrado vezes quem? Derivada do cara de dentro. Então, a derivada de 3x ao quadrado, 6x. Então, isso aqui é a mesma coisa que 6x cosseno de 3x ao quadrado. O mais c, a derivada da constante, é zero. Então, aqui daria mais zero. Né? E o resultado final é esse aqui, que está lá, ó, lá em cima. No qual eu integrei no primeiro exemplo. Ok, gente? Então, qualquer dúvida, vocês fiquem com incerteza se a integral que eu fiz está certa. O que você faz? Deriva. É a única forma para vocês garantirem que acertou ou errou a questão. Tá? O que não pode acontecer é errar a integral e errar a derivada. Aí vocês vão ficar perdidos. Tá? Então,
Vamos lá para o exemplo 2. Exemplo 2 tem uma integral de x que multiplica e elevado a x ao quadrado dx. Então, vocês vão ter que chamar alguém de u e realizar a derivada em relação a x. Tá? De novo, quem é a função composta? É o e elevado a x ao quadrado, né? Porque se fosse e elevado a x ia ser simples, né? Nem me preocupar com isso. Como aqui é uma função composta, esquece esse x. Esse x aqui, eu não quero saber dele agora. Tá? Eu tenho que olhar para a função composta. Esse e elevado a x ao quadrado que está me complicando a minha vida. O x não. A integral de x eu sei que é x ao quadrado. Mas e a integral de e elevado a x ao quadrado? Eu não faço ideia. Né? Então, quem está me atrapalhando é esse termo, não esse. Tá? Então, tem que olhar para esse cara. O que está aparecendo ali de informação a mais, pouco me importa, tá? Então, olha para cá, função composta. Esse cara que é o problema. Vou até circular ele. Meu problema é esse cara, que eu não sei a integral dele. Então, troca a variável para eu reduzir e que possa ser possível a integração dele. Faz a derivada dele em relação a x, 2x, certo? Porém, eu tenho x dx. E aqui eu tenho 2x dx quando for jogar lá para cima. Eu tenho todo mundo? Tenho, só que até demais, né? Tem coisa sobrando aqui. Tem 2x dx e aqui não. Ó. Aqui é só 1x dx. O que eu faço então com aquele 2? Joga para o outro lado dividindo. Ó, du sobre 2, se está multiplicando aqui, ele vai para o outro lado dividindo. Tá lá. E aqui fica x dx. Agora sim. Tá lá, ó. Aqui, x dx. E eu vou substituir aqui, ó, x dx. Tá? Então, no lugar dele, eu boto du sobre 2. Então, continuando. Integral é elevado. O x ao quadrado se tornou u. O x dx se tornou du sobre 2. Esse sobre 2, isso aqui é como se fosse um produto, tá? Se fosse, então, se isso aqui é um produto, esse 2 também está dividindo EU. Se está todo mundo dividido por EU, né, eu vou botar bem passo a passo para não ter problema e depois eu não vou repetir mais, tá? Tá todo mundo sobre 2. O que eu faço então? Bota 1 sobre 2 para fora, que ele vai multiplicar esse resultado aqui, tá? E eu sei que a integral de E é ele mesmo. Mais C. Certo? Só que aí ainda não é o resultado. Tem que voltar a variável x. Então, vai ficar meio E elevado a x ao quadrado mais C. Tudo bem? Para eu fazer a integral, a derivada desse cara, só para fazer a prova real. Depois eu vou parar de fazer isso. Meio E elevado a x ao quadrado mais C. Vamos derivar esse cara aí. Aqui, derivado, ó, meio está multiplicando esse x ao quadrado. Repete. Meio. Derivada da exponencial é ela mesma. Lembra lá na derivada? Vou botar aqui embaixo. E elevado a u. Quando eu derivo, ele mesmo vezes o linha. Então, tem aquele fator da derivada que você vai multiplicar no final. Então, repetiu, vezes o linha.
a derivada desse cara. Então, vezes a derivada desse cara. X ao quadrado, 2x. Derivada da constante, 0. Então, o resultado final, aqui, ó, simplifico, 2 com 2, x é elevado a x ao quadrado. Tá lá, ó, tá lá em cima. Tudo bem? Por enquanto ainda tá fácil. Já a gente vai complicar um pouquinho. Então, exemplo 3. Exemplo 3, você tem 7 que integra seno de 7x dx. Esse aí, se você olhar, é o mais bonitinho até agora, né? Porque não teve tanto x no meio do caminho. Porém, ele é uma função composta. Por quê? Aqui, ó, 7x. Né? É seno de 7x. Por isso que é função composta. Função composta não é porque tem x aqui. Não. É um dos exemplos. Né? O que você tem que olhar mesmo é aqui, se a função é composta. Tá? Então, eu vou chamar a função composta de u, é o 7x, e faço a derivada dele em relação a x. Então, derivada de 7x, 7. Você vai ter du é igual a 7 dx. 7 dx. Tá todo mundo aí. Perfeito. Integra, então, ó, seno, muda a variável, vai se tornar agora u. 7 dx se tornou du. Faz a integral dele, a integral de seno menos cosseno. E volta a variável x. Então, vai ser menos cosseno de 7x mais c. Ok? E se eu fosse derivar esse cara, menos cosseno de 7x mais c, derivado de cosseno menos seno, então menos com menos mais, vai ficar seno de 7x, derivada de dentro vai dar 7, vou botar aqui 7, e a derivada da constante, 0. Então, 7 seno de 7x. Repare o seguinte, na derivada, o que acontece? A gente não multiplica pela derivada de dentro? Então, na integral, o que a gente fez? A gente meio que dividiu pela derivada de dentro. É igual o exemplo 2. Só que o exemplo 2, você tinha a variável aqui, ó. Se eu quisesse, eu podia ter colocado aqui dx é igual a du sobre 2x. E aí você ia dividir aqui um x em cima, x embaixo, né? Ia ficar meio feio, porque você teria variável ali no meio de u. Né? Então, ainda não chegamos no exemplo que eu quero dar, tá? E já vai chegar. Vai ser, eu acho que vai ser os próximos. Se não for os próximos, vai ser o exemplo 7. Eu vou explicar sobre isso e ainda já vou dar já um macete para vocês não esquecerem, porque essa aqui dá trabalho ficar fazendo UDU só por causa de um número, né? Não faz muito sentido fazer isso. A gente meio que faz uma integral direto. Tá? Então, vamos voltar aí a dificultar um pouco isso aí. Integral de e elevado a seno de x, que multiplica cosseno de x dx. Né? Então, função composta, tá aqui, ó. Não existe integral direto disso. Seno de x, du sobre dx vai ser quem? A derivada de seno, cosseno de x. Então, assim, outra dica que eu dou para vocês é o seguinte: escolhe alguém como u que você vai ter a derivada dele ali. Também é outra forma de enxergar.
né? Para não ficar... eu tenho dificuldade de enxergar a função composta. Então, vocês podem tentar enxergar escolhendo alguém como U, que a derivada você vai ter alguém lá. Ó. Então, ó, seno e cosseno. Eu não posso escolher o cosseno porque a derivada do cosseno é menos seno. E eu não tenho menos seno, eu tenho E elevado a seno. É uma coisa totalmente diferente. Né? Então, vai o bom senso também, né? Eu tenho que escolher alguém que eu vou ter a derivada dele ali. Tá? Então, também tem um bom senso nessas horas. du cosseno de x dx. Tá lá, ó. Aqui, ó. Troca a variável. Então, vai ser integral de e elevado a u du, certo? A integral da exponencial, ele mesmo, mais c, volta a variável x. Então, u é seno de x, ó. E elevado a seno de x mais c. Tá bom? Tá bom? Vou fazer a derivada não, senão vai ficar muito grande. Exemplo 5. Integral de seno a quinta vezes cosseno de x dx. Esse aí já ficou um pouco mais feio. Mas não precisem se assustar. U du sobre dx. Agora é o seguinte. Aqui tem uma observação. O seno, ele está elevado a 5. Né? Ele é uma função composta? Não. O seno de x não é função composta. Porém, ele está com uma potência. E quando está com uma potência, na hora de derivar ou de integrar, não é direto. Então, a gente consegue já perceber que a nossa pedra no sapato está ali. É o seno. Ele que é o problema. E de outra forma também que a gente pode visualizar é o seguinte. Se a gente deriva seno, a gente tem cosseno de x, certo? Só que se eu derivo cosseno de x, eu não vou ter seno a quinta de x, certo? Então, assim, tem um impasse ali acontecendo. E outra coisa, eu vou tentar fazer dois jeitos, que aí vocês vão poder enxergar isso, tá? Porque eu sei que muita gente vai ter dúvida em relação na hora de escolher um ou outro. Se eu escolho U como seno a quinta, vou fazer até de vermelho. Seno a quinta de x, o du vai ser quem? Ó, não esquece que ele está elevado à potência. Então, tem que fazer igual aquele esqueminha de u elevado a n, quando deriva, n que multiplica u elevado a n menos 1 vezes u'. Com cuidado, porque tem regra na cadeia. Isso aqui não deixa de ser uma função composta se eu analiso esse cara, esse seno a quinta de x, como seno lá dentro a quinta, certo? Se eu enxergar ele assim, eu consigo ver que é uma função composta, né? Deveria ser somente o x aqui. Não é. Então, aí eu posso analisar como se fosse uma função composta. Né? Então, quando eu fosse derivar, o que eu faço? Vou ter que aplicar isso aqui. Então, 5 seno subtrai um dos expoentes, seno a quarta de x, que multiplica a derivada do seno, que é cosseno. Tá? Mas aí é o seguinte, eu tenho isso aqui, Não. Por quê? Ó, o seno a quinta eu já peguei, então desaparece com esse cara. Desaparece com ele. Só sobrou quem? Cosseno de x. Aqui eu tenho cosseno de x para substituir e o dx passaria para lá. Tudo bem. Mas esse 5 seno a quarta de x eu não tenho como substituir. Então eu já vi que essa possibilidade não existe, tá? Não vai dar certo. Vou para a segunda tentativa.
Eu sei que se eu escolhesse o cosseno aqui como 1, a derivada dele é menos seno. Só que não dá para substituir a quinta, né? A derivada dele não vai dar seno a quinta. Impossível. Então também essa possibilidade não vai dar certo. Não vou nem tentar escrever isso aqui. Tá? Então sobrou quem então? Eu não faço ideia quem vai ser. Vai ser quem? Seno de x. Ué, mas e a quinta? A quinta você deixa exatamente nesse formato aqui, ó, tá vendo? Só que só vai escolher o carinha de dentro, tá? Então, u é igual a seno de x, a derivada dele, ao invés de eu fazer o peteleco, como eu só escolhi o seno, não o seno a quinta, a derivada do seno é cosseno. Tá lá. E aí o que você faz? Substitui aqui, ó. Integral. No lugar do seno eu boto u. Só que aqui não estava a quinta, então coloca a quinta ali. Tá vendo? Fica bem mais fácil do que fazer isso aqui, ó. Nem sempre você vai ter. Pode até ter aqui, tá? Mas em algum caso, não nesse. Então, substituir o... Ah, tá. Eu já joguei o dx aqui, então corta aqui, passou para lá. Cosseno de x dx vai se tornar du. A integral desse cara, u a sexta sobre 6. Quem é o valor de u? Seno de x. Seno a sexta de x sobre 6 mais c. Tudo bem? Viu como ficou mais simples para resolver? É tentativa e erro mesmo, tá? Então, no início, vocês vão ter essa dificuldade. A quem eu vou escolher como u? Vocês têm que saber o seguinte. O u vai ser aquele que, quando você deriva, vai estar aquele resultado na integral, tá? Então, vocês vão tentando, uma hora vocês vão achar. O número 6, 1 menos x elevado a 15. Como é que a gente vai resolver isso aí? Na número 5, já dei uma dica. Vai ser esse cara aqui, né? Elevado à potência. E, porém, aqui dentro é uma função composta. Tá? Que ficou mais fácil de identificar. U vai ser 1 menos x. Du sobre dx vai ser derivada de 1 é 0. Derivada de menos x é menos 1. Então, eu vou ter du é igual a menos 1 dx, certo? Só que lá no exercício eu só tenho dx. Então, o que você faz aqui? Pega esse menos 1, joga para o outro lado dividindo. E aí dá a mesma coisa que menos du é igual a dx. Certo? Vamos lá. Integral de u elevado a 15. E no lugar do dx, eu boto menos du. Então, ó, vou botar o menos lá fora. Tudo bem? Porque é um número, aqui, menos, multiplicado por menos 1, só botar o menos lá fora. Tá? Que isso aí é uma coisa só. Faz a integração. Menos u a 16, soma 1 no expoente, divide pelo valor do expoente, mais c. E no final, você substitui pela variável x. Então, ó, menos 1 menos x elevado a 16 sobre 16 mais c. Tá bom? E exemplo 7.
você tem lá a integral de e elevado a 3x dx. Então, rapidamente aqui, eu vou chamar como 3x, né, já que a gente já fez isso aí várias vezes. Derivada dele vai ser 3. Porém, eu só quero dx. Então, du sobre 3 é igual a dx, né? Subiu, multiplicando aqui. Só que eu não tenho 3 dx. E aí, o que eu fiz com 3? Joguei para o outro lado, dividindo. Substitui aqui. E elevado a u. Du sobre 3 é a mesma coisa que 1/3 da integral de e elevado a u du. 1/3 de e elevado a u. Substitui a variável 1/3 de e elevado a 3x mais c. Ok? Então, eu vou falar da observação aqui, porque as próximas já vou fazer direto. O que aconteceu na integração aqui? Você fez a integral da exponencial, e elevado a u, no final você só dividiu por 3, certo? Porque aqui é um número. Então, quando você tem isso, eu falo o seguinte, o macete que eu dou é a regra do Cauchy. O que seria a regra do Cauchy? Vou botar aqui do lado, como observação. A integral de e elevado a kx, quem é o k? K é qualquer número, qualquer constante, na verdade, em relação a x, tá? O que está juntinho do x, o que está multiplicando x, ok? O x tem que ser elevado a 1. Não pode ser ao quadrado, ao cubo, menos 1, menos 2, não. Tem que ser x, somente o x, elevado a 1, tá? Normal. Então, qualquer número multiplicado por ele, você vai fazer a integração normal de qualquer termo, no caso aqui foi o e, então e de kx, e no final você divide pelo valor do k. Tá? Ele seria direto, faz direto aqui, ó. E elevado a integral de e 3x dx, faz direto. Ele mesmo divide pelo valor do k. Quem é o valor do k aqui? 3. Então, ó, divide por 3. Vai ser, olha lá. Dividiu por 3. Já vai direto o kx. Ué, mas dá para fazer nos exemplos anteriores? Em alguns, sim. Exemplo, o número 6. Olha lá. Quem seria o kx aqui? Kx é aquele que multiplica o x. É o número que multiplica o x. Quem é o número que multiplica o x? Menos 1. Então, aqui, ó, a integral de 1 menos x elevado a 15 dx vai ser quem? Aí você faz a integração dele normal, como se fosse expoente, né? Normal. 1 menos x elevado a 16 sobre 16, dividido por quem? Menos 1, né? Aqui não é o menos 1, o valor do k, então menos 1. E isso aqui vai dar negativo. Então, menos 1 menos x elevado a 16 sobre 16 mais a constante c. Olha lá, tá igualzinho. Tá vendo? Deixa eu ver se tem mais um. Tem aqui, ó, o exemplo 3. Olha lá. Exemplo 3. Deixa eu botar aqui no exemplo 6 a fórmula do kx, quando é potência. Integral de kx elevado a n vai ser
kx elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Ok? Tá lá a fórmula dele, grava. E a número 3, integral de seno de kx dx vai ser menos cosseno de kx sobre k mais c. Então, eu vou dividir pelo valor do k. Quem é o valor do k? 7. Divide, então, vamos lá. 7 seno de 7x dx é igual. A integral do seno é menos cosseno. Então, menos 7 cosseno de 7x. E você divide pelo k. Então, qual é o valor do k? É o 7. E aí, o resultado final aqui vai ser menos, simplifica, né? Vai dar 1, menos 1, né? Então, menos cosseno de 7x mais c. Olha lá, ó. Tá aqui, ó. Viu? Então, você simplesmente divide por k. Fica mais fácil. Aqui tem como? Não. Isso aqui não é x. Isso aqui é seno de x. Isso aqui não é 2x, não é 5x. Isso aqui não é número. Então, não tem como. A 5 também não. 6 a gente já viu. 7, acabamos de ver. Vamos para 8. 8, será que dá para fazer isso? Vamos ver. Se eu tento reescrever isso aqui como uma integral de sobe esse termo, trocando o sinal do expoente. Então, 3x mais 7 elevado a menos 2. Será que a gente consegue fazer? Vamos ver. Isso aqui é como se fosse um expoente, né? A gente vai usar aquele do expoente. N mais 1 sobre N mais 1. 3x mais 7. Soma 1 no expoente, vai ficar menos 1. Sobre menos 1. E aí você vai ter que dividir isso por 3. O kx é por 3. Então, vai ser... Divide esse termo por 3. E aí, o resultado final vai ser... Desce com esse cara, voltando com o expoente positivo. Menos vai para frente. 1 sobre 3x mais 7, que multiplica por 3 mais c. Será que a gente fez tá certo? Vamos testar. O 3x mais 7. Deu a derivada desse cara, 3dx. Você tem 3dx? Não, eu só tenho dx. Então, du sobre 3 é igual a dx. Ó, já está aparecendo alguém que vai ter que dividir por 3. Integral 1 sobre u ao quadrado, né? Chamei esse cara de u, então ficou ao quadrado lá no final. Du sobre 3. 1/3 lá fora. Sobe u ao quadrado como u a menos 2. Faz a integração. U a menos 1 sobre menos 1. 1/3 multiplica menos, né? Aqui fica negativo. 1 sobre, vou descer com esse cara e ele fica positivo, o expoente. Menos 1/3, que multiplica 1 sobre, o valor de u é 3x mais 7, mais c. Ó, mesma coisa. Mesma coisa. Ó o que
o tanto de coisa que eu poupei de conta. Só em aplicar essa regrinha do kx. Tá? Então, ó, o x tem que estar elevado a 1, né, independente do que está fora. Né? Vê o conjunto dele de dentro, a parte da função composta. Ele está elevado a 1. Tudo bem. Tem um número acompanhando ele. Perfeito. O que você faz? Divide pelo k. Faz a integral normal, divide pelo k. Tá? Mesma coisa para o cosseno, mesma coisa por ln, né? Raiz, a raiz de 2x, não sei se... Acho que é aqui, é o próximo. É o 9, aí ó. A raiz quadrada é uma função composta ali. O x é elevado a 1, tá multiplicado por um número. O que a gente faz? Faz o kx, não precisa fazer substituição simples. Você faz, transforma para ficar mais fácil em potência. Então, ó, 5x menos 1 elevado a meio. E aí, o que você faz? Fazer aqui embaixo. Não, na verdade, eu já vou resolver. Aqui vai ser 5x menos 1. Aí você soma 1 no expoente, divide por meio, mais 1. E faltou o k. Quem vai ser o k? 5x. O k vai ser 5, perdão. Você divide por 5, tá? Então, aqui vai ser 5x menos 1 elevado a 3 meios sobre 3 meios. Esse 5 está aqui embaixo, ó. Tá? 5x menos 1 elevado a 3 meios. Aqui vai dar 15 meios mais c. Joga esse cara para cima, 2 quinzeavos é igual a raiz quadrada de 5x menos 1 ao cubo. Esse é o resultado final. Depois, se vocês quiserem fazer por substituição simples, verifiquem depois se vai dar esse resultado aqui. Ok? Notem que deu... vai dar menos conta, óbvio. Tentei simplificar o máximo possível. E essa aqui? Agora complicou um pouco. Integral da raiz de 1 mais x ao quadrado vezes x à quinta dx. Como é que eu vou resolver isso aí? Tá, agora não tem como mais fazer aquele kx. Não tem como, porque o x ali não está elevado a 1. Pois bem, eu tenho que escolher alguém como u, que eu vou ter a derivada dele. Se eu escolho x à quinta como u, derivada de x à quinta é 5x à quarta. Não tem x à quarta para substituir. Eu tenho uma raiz e um dx. Então não pode essa. Já sei que não vai dar certo. Outra tentativa. Se eu escolher a raiz de 1 mais x ao quadrado, a derivada vai dar aquela potência doida, né? Foi o exemplo 9. Você vai vendo que vai dar um troço doido de potência. Coisa que eu não tenho ali. Eu teria que substituir x à quinta dx. Já vi que também essa hipótese não dá certo. Sobrou quem? 1 mais x ao quadrado. 1 mais x ao quadrado. Se eu derivo esse cara, a derivada vai dar 2x dx, certo? Ali eu não tenho 2. Vamos bem devagar, ó. du sobre 2 é igual a x dx. Esse cara eu tenho? Tenho. Aonde? Aqui, ó. X à quinta não é a mesma coisa que x à quarta que multiplica x?
Não é a mesma coisa? É. Então, esse x dx aqui, eu vou substituir aqui. Certo? 1 mais x ao quadrado, eu vou substituir aqui. Faltou alguém? Faltou. Quem? O x à quarta. Ué, mas como é que eu vou substituir o x à quarta? Vamos lá. Volta aqui para o u. U é igual a 1 mais x ao quadrado. Tenta isolar esse x ao quadrado aí. X ao quadrado vai ser u menos 1. Certo? O que você vai fazer com esse x à quarta? Quebra. X à quarta vai ser a mesma coisa que x ao quadrado vezes x ao quadrado. Tá? Então, no lugar do x ao quadrado, você bota quem? U menos 1. Nossa, ficou muita coisa, não é? Vamos bem devagar. Ó. A raiz vai ser elevada a meio, então U, né? Esse cara aqui vai ser U elevado a meio, que multiplica, ó, x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado, certo? Então, aqui vai ser u menos 1 ao quadrado. E o x dx, du sobre 2. du sobre 2. Já joguei lá fora, tá? Já cortando logo esse caminho. Pois bem, o que a gente faz agora? Ah, continuou feio aqui. Não continuou? Continuou. Uma possibilidade que eu posso fazer aqui é explodir esse cara. Faz o produto notável. Meio integra u elevado a meio, que multiplica quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro com o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá lá. E aí, o que eu faço agora? Faço a distribuição. Então, você vai ter meio, que integra, ó, produto de mesma base, eu somos expoentes. Então, meio mais 2 vai dar 2,5, que é a mesma coisa que u elevado a 5 meios, certo? Esse vezes esse, menos 2, u elevado, vamos lá, meio mais 1, 3 meios. Eu estou fazendo direto, tá? Esse vezes esse, ele mesmo. Então, u elevado a 1 sobre 2 du. Ah, isso aqui eu consigo resolver. Então, o resultado final vai ser meio, soma mais 1. Então, vai ser... O meio multiplica todo mundo, tá? Não esquece. Então, vai ser u elevado a 7 meios, que já estou somando mais 1, tá? Para adiantar isso aqui. Menos 2. Aí, vamos lá. Integra esse cara. Você vai somar 1 também no expoente. Então, u elevado a 5 meios sobre 5 meios. Mais u elevado meio mais 1, 3 meios, sobre 3 meios. Resultado final mais c, só que se você transforma então a variável u em x. E aí vai ficar meio, que multiplica, o 2 sobe, então ó, 2 sétimos, aí você bota a raiz quadrada de o valor de u é 1 mais x ao quadrado elevado à sétima potência. Menos 2 vezes 2, 4 quintos,
que multiplica a raiz quadrada do valor do a quinta mais 2/3 da raiz quadrada de u ao cubo mais c no final. Então, ficou bem grandinha essa questão aqui. Tá? Então, algumas vão dar trabalho, né? Isso é inevitável. Essa aqui tinha que imaginar realmente que esses caras aqui você pode desmembrar, tá? Vai ter questões, isso vai acontecer. Então, é uma questão de prática mesmo, por isso que é importante vocês estarem praticando esse assunto. Isso porque eu só estou falando da substituição simples, já caiu, olha quantos casos já caiu. Né? E tem muito mais outros que eu acabei nem comentando aqui, senão o vídeo ia ficar interminável. Né? Então, na próxima aula eu já vou falar de uma outra técnica, e aí vocês vão ver que vai acumular muitos assuntos, então não deixem acumular, tá? Façam os exercícios, tirem as dúvidas, porque mais para frente vai dificultar o grau na hora de fazer a integração, porque tem que manipular muita coisa, tá? Então essa é a dica que eu dou para vocês. Façam exercício, façam muitos exercícios, tá? E para fechar, para dar aquele ar de mistério, a número 11 tá assim: integral de x é x dx. Então, vou só rascunhar aqui rapidamente. Se eu chamo u de x, a derivada dele vai dar 1 dx. Eu tenho 1 dx aqui. Sim, mas esse é x. Não consegui substituir. Não deu certo. Vamos para outra tentativa. U vai ser o EX. A derivada dele vai ser ele mesmo. Então, sumi com esse cara. Derivada dele não está aqui. Ué, mas sobrou x dx. Eu só tenho x dx. Também não deu certo. Ixi. Nenhum, nem outro deu certo. Por que não deu certo? Isso é simples. Não é a substituição simples. É uma outra técnica de substituição. Tá? E isso eu vou falar na próxima aula. Então, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo e até a próxima.